Olá, tudo bem, pessoal? Nós de Capelli aqui. Hoje nós vamos estar iniciando uma série Entende Tu o que lês, que é justamente aquele texto que Felipe falou para o eunuco quando no caminho ele lia o texto de Isaías, mas não compreendia aquilo que ele estava lendo. E isso, por incrível que pareça, é algo muito normal na vida aí do cristão. Então muitas são as pessoas que leem a palavra de Deus e não conseguem ter um entendimento claro daquilo que a Escritura está falando, ok? Então nós vamos estar iniciando aqui essa série, que tem esse título, Entende Tu o que lês, e vamos estar analisando aqui alguns textos bíblicos, algumas informações da Escritura Sagrada, que são importantes para a nossa vida espiritual, ok? Algumas delas são extremamente importantes, outras é mais a caráter de curiosidade, não vai influenciar muito, mas tudo é importante, porque o Senhor Jesus ele nos ensinou falando assim: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas da vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então nós vemos a importância de nós estarmos estudando e analisando a cada dia a santa palavra do Senhor Deus, tá ok? Então, para iniciarmos dessa série, Entende Tu o que lês, nós vamos estar começando a analisar um padrão de pensamento que as pessoas têm com relação ao termo pecador, ok? Então a pergunta que eu faço para nós iniciarmos é a seguinte: o cristão, o salvo em Cristo, ok? O salvo em Cristo é um pecador? Essa é a pergunta que eu faço a você que está nos acompanhando. O salvo em Cristo é um pecador? Ou seja, mesmo após você ter sido salvo em Cristo, nascido de novo, você continua sendo um pecador? Então, muitas pessoas vão responder que sim, que você salvo em Cristo, você continua sendo um pecador. Por quê? Porque você peca. E é aí que está o erro, compreende? Isso é um erro muito grave, porque na realidade este princípio não é verdadeiro, e é isso que eu vou explicar para vocês aqui no decorrer aqui da nossa exposição, tá ok? Nós estamos aqui gravando pelo aplicativo, estamos aqui também gravando no computador. Estou vendo aqui se eu estou aparecendo ao vivo. Deixa eu ver se eu apareço aqui ao vivo. Deixa eu ver. Não estou aparecendo aqui como ao vivo. Não sei o que aconteceu, mas tudo bem. Então, que pena, né? Não está aparecendo aqui. Eu queria acompanhar a live aqui pelo aplicativo, mas não tem problema, nós vamos fazendo assim mesmo, tá ok? Maravilha. Então, para seguir nosso raciocínio, vamos novamente fazer a pergunta: o salvo em Cristo é um pecador? Após ter nascido de novo, você continua sendo um pecador? Essa é a pergunta. E a resposta, eu já adianto, é não, você não é um pecador. E baseado nisso, você pode perguntar: mas se eu não sou um pecador, mas eu peco, então o que eu sou? É o que nós vamos estar vendo aqui hoje. Bem, quando nós falamos do termo pecador, nós temos que entender o seguinte: que existe uma concepção das pessoas, ok? Do modo coloquial, a concepção que as pessoas têm do termo pecador. E existe a concepção, o padrão bíblico do que se é um pecador. E o padrão bíblico do que é um pecador difere total e completamente do padrão popular, o que as pessoas entendem como sendo um pecador. E onde está essa diferença? Vou explicar para vocês. Está aqui. O termo pecador que nós temos aqui, ok? Deixa eu pegar minha canetinha. O termo pecador, tá? Ele vem do termo grego que nós escrevemos dessa maneira, tá? Hamartolos, ok? Esse termo aqui, ó. Hamartolos é o termo grego, ok? É o termo grego para pecador. Aqui eu perdi o foco. É o termo grego para pecador, tá ok? Então, hamartolos é o termo grego para pecador. E o que significa o termo grego hamartolos, ok? Ele significa, na realidade, alguém que fracassou. Ele significa alguém que não conseguiu alcançar o seu objetivo. Ele significa alguém que está dominado pelo pecado. E aí que está a grande diferença entre a concepção que as pessoas têm do que é um pecador e o padrão bíblico, a semântica bíblica do que é um pecador. Então, para o popular, para as pessoas do modo geral, pecador é quem peca.
Pecador é quem pratica pecado. Então, nesse sentido, se pecador é quem pratica o pecado, então a pessoa pensa, eu peco, então eu sou pecador. Mas aí que está o erro. Por quê? Porque a Bíblia, a semântica bíblica, não é nesse sentido. Na semântica bíblica, o pecador, ele é justamente, o hamartolos, ele é justamente o quê? Ele é o fracassado, tá ok? Ele é o fracassado, tá? Tá certo aqui a palavra? Fracassado. Fracassado, Tá? Tá certo agora, né? Fracassado. Dois S, né? Isso aí. Tá? Ele é o quê? Tá certo isso? Tá? Deixa eu colocar, vamos colocar outro termo aqui para ficar melhor. Pera aí, vamos colocar um termo melhor ainda do que esse aqui. Que vai ficar o termo derrotado. Derrotado. Fica melhor ainda. O pecador, na Bíblia, ele é o quê? Ele é o derrotado. É alguém que foi dominado pelo pecado. É alguém que é escravo do pecado. É alguém que o pecado lhe dirige os seus desejos e emoções. Isso você vai ver Paulo explicando no Romanos, livro de Romanos, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 de Romanos, e principalmente o capítulo 5 de Romanos e o capítulo 8 de Romanos. Paulo ele vai nos ensinar justamente isso. O homem que é dominado pelo pecado, o homem que é escravo do pecado, o homem que não tem vontade própria, o homem que não tem domínio próprio e o pecado domina a sua vida. Então, no conceito hamartolos, ok, é o derrotado, é aquela pessoa que foi dominada pelo pecado. Então, esse é o padrão bíblico de pecador, entende? Tanto é que vocês vão ver que a Bíblia ela faz uma distinção muito grande entre o pecador e o outro grupo de pessoas, que são aquelas que foram lavadas pelo sangue de Cristo e remidas, que é justamente o que? O justo, ok? É esse aqui, ó, o justo. Então, segundo a Escritura, quem é o justo, ok? O justo é justamente, o termo grego justo é dikaios, ok? E o termo justo, dikaios no grego, significa justamente o que? Aquele, ok? Aquele que foi justificado. Ou seja, aquele que foi declarado. Aquele que foi declarado justo, ok? Declarado justo. Então, o justo não é alguém que ele é justo pelas suas ações, ele é justo pelos seus atos, pelo seu bom comportamento. Não, porque nesse sentido a Escritura fala que não há justo, não há nenhum sequer, ok? Ou seja, então não tem ninguém que poderia, pelos seus próprios pecados, ser justificado. Ou não, eu sou justo porque eu sou bonzinho. Não, isso não existe. A Escritura fala, não há justo, não há nenhum sequer. Nesse sentido, de pessoas humanas, pelo seu próprio esforço, ser justo. Não existe. Agora, a Escritura nos fala que nós fomos justificados por Cristo. Romanos capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8. Então ele fala que nós fomos justificados com Cristo, que nós éramos inimigos de Deus e agora passamos a ser amigos de Deus através da reconciliação de Cristo. Então, uma vez que uma pessoa ela não conhece a Cristo, ela não tem a Deus no seu coração, não nasceu de novo, realmente ela é um pecador. Por quê? Porque ele é uma pessoa, é o hamartolos, é alguém que está dominado pelo hamartia. Hamartia é o pecado. Ele está dominado, foi derrotado pelo pecado. Uma vez que essa pessoa teve um encontro com Cristo, foi lavado o seu pecado, foi purificada, então agora ele é declarado justo pela justificação do sangue de Cristo. Então ele passa a ser justo. A outra confusão que acontece muito com relação a esse termo é justamente o quê? É que as pessoas então pensam que o pecador é aquele que peca. Então, ora, mas se eu peco, eu sou o pecador. E na verdade não. Por quê? Porque o pecador é o que é amarrado pelo pecado, dominado pelo pecado, mas o justo, compreende? Ele não é um pecador. Mas aí você me pergunta, mas o justo não peca? O justo peca sim, mas ele não é dominado pelo pecado, mas ele peca. E aí, se o justo peca, então ele não é pecador? Não,
por quê? Porque a Escritura fala justamente lá em 1 João, capítulo 1 e capítulo 3 de 1 João, ela vai falar o quê? Ela vai falar que se nós andarmos na luz, como Ele está na luz, né, o sangue de Jesus Cristo nos purifica o pecado. E ele fala assim: se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua palavra, a sua verdade não está em nós. Então isso quer dizer, pode alguém que é justo, justificado pelo sangue de Cristo, dizer, sou impecável, eu não peco? Não, isso não existe. Tanto é que a Escritura fala, se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso e a sua verdade não está em nós. Mas, ele continua o texto dizendo, porém, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos remir de toda injustiça. E ele fala assim, filhinhos, essas coisas vos digo, João capítulo 2, versículo 1. Filhinhos, essas coisas vos ensino, vos digo, não para que pequeis, mas para que não pequeis. Mas se porventura, se acontecer de algum de vós pecar, por que aconteceu? Porque você é pecável, mas não é pecador. Então nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Entende? Então, 1 João capítulo 1 e também o capítulo 2, versículo 1 e 2, unidos com Romanos, do capítulo 5 ao capítulo 8, vai trazer justamente a você toda essa concepção de que alguém, aquele que é salvo em Cristo, aquele que nasceu de novo, ele não é mais um pecador, mas sim agora ele é alguém que é justo porque foi justificado pelo sangue de Cristo. Pecador não é quem peca, pecador é quem é derrotado, dominado pelo pecado. O justo é impecável? Não, o justo peca, porém o arrependimento e o sangue de Cristo purifica de todo o pecado. O que o pecador não acontece porque o pecador, esse pecador aqui, ele não se arrepende, tá ok? Ah, Dodi, mas será que é isso mesmo? É isso mesmo, eu estou falando a você, entendes tu o que lês? Talvez você já tenha lido a palavra de Deus muitas e muitas vezes e não entendeu. Isso não fique triste com isso, porque isso acontece com 90% dos cristãos. Leia a palavra, você lê, mas você não enxerga o que está escrito. É um problema muito grave que nós temos aí no seio da igreja. E para poder não ficar nas minhas palavras apenas, já citei alguns textos aqui, vamos para um texto bem esclarecedor, Salmo 1. Salmo 1, vou citar vários textos, mas o Salmo 1 é um dos salmos assim que ele te esclarece de uma forma maravilhosa isso. Olha só, vocês lembram como que diz o Salmo 1? Ele fala assim, o que você vai ver no Salmo 1? A palavra de Deus, não só o Salmo 1, nós temos vários textos, ok? Mas eu vou citar os salmos. Inclusive essa palavra aqui, hamartolos, a palavra hamartia, essa palavra hamartolos, ela aparece 34 vezes no Novo Testamento, entende? Então, ou seja, são muitas ocorrências. Eu vou citar algumas apenas porque o nosso tempo não dá. Olha só, Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho do ímpio, ok? Não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o que o salmista fez lá? Ele pegou o pecador, ó, pecador, ele pegou ali o ímpio, e ele pegou o escarnecedor. Ó, e o salmista fez o quê? Colocou todos eles no mesmo balaio. Colocou todos eles na mesma condição. Quer sentar? Minha cameraman está aqui em pé. Senta aqui? Não? Ok. Então o salmista falou o quê? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho, não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então o salmista no Salmo 1 ele está dizendo o quê? Que o pecador, o ímpio e o escarnecedor são a mesma categoria de pessoas, são pessoas reprováveis diante do Senhor. Aí ele fala assim, antes, na sequência, o seu prazer está na lei do Senhor. A pessoa que não anda e não para e não senta com essas pessoas aqui, ele fala, por que essa pessoa não anda no caminho do pecador, não anda no conselho do ímpio, não se assenta no caminho do pecador, não se detém na roda dos escarnecedores? Por que isso acontece com ele? Aí ele fala, porque o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E aí ele faz agora o contraste. O justo, esse aqui,
Ele fala, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, cujo dá o seu fruto na estação própria e a sua folha não murcha, não cai. Aí ele fala, os ímpios não são assim. Os ímpios, os pecadores, os escarnecedores, não são assim, mas são como a palha que o vento espalha. Então o salmista ele faz o contraste entre o pecador, o ímpio escarnecedor e o justo. E ele fala que o justo é como uma árvore plantada junto a ribeiros de água e dá o fruto na estação própria e a sua folha não cai. Porém o ímpio é como a palha que o vento espalha. E ele continua dizendo, pelo que o ímpio não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação do justo. E ele fala, porque o Senhor conhece o caminho lá do ímpio, do pecador, mas o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Entende? Então ele fala que o Senhor conhece o caminho de quem? Do justo, mas o caminho do ímpio, do pecador, do escarnecedor, perecerá. Entende? Então o Salmo 1, nós temos, como te falei, vários textos, dezenas de textos, mas o Salmo 1 é um salmo claríssimo, fazendo a distinção entre o pecador e entre o justo. E quantas vezes você já leu o Salmo 1? Quantas e quantas vezes você leu o Salmo 1 e você não viu isso que eu estou te falando aqui agora? Não é verdade? Então, por isso nossa série, o tema é esse. Entendes tu o que lês? Porque você lê, você vê, mas você não enxerga o que está escrito lá no texto. E isso é muito ruim, tá ok? Observe bem, dentro desse contexto aqui, você pode então nós temos essa questão do pecador e do ímpio. É só aí, vamos ver, por exemplo, Pedro, 1 Pedro capítulo 4, deixa eu pegar aqui, eu tenho que tirar o óculos para ler de perto e colocar o óculos para ler de longe, tá ok? Vamos lá, 1 Pedro capítulo 4, o versículo de número 18, olha só o que diz aqui, tem vários textos, tá pessoal, tem vários, mas vou ler aqui 1 Pedro capítulo 4, cadê? Versículo 18, ele fala assim, ó, cadê? 4:18, ele fala assim, outra distinção, ó, e se é com dificuldade que o justo é salvo, se é com dificuldade que o justo é salvo, quem é salvo? O justo, ele fala, cadê? Onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Entende? Então o apóstolo Pedro fazendo a distinção. Se é com dificuldade que o salvo é salvo, o que vai acontecer com o ímpio? E ele fala sim, com o pecador. Está entendendo? Então a escritura sempre ela coloca o ímpio como sinônimo do pecador. Então o pecador é sinônimo de ímpio, o ímpio é sinônimo de pecador. Na escritura são palavras diferentes, mas a ideia, a concepção de um ser humano perdido é a mesma, não há diferença nessa concepção. E aí você imagina o seguinte, eu faço a você uma pergunta, você que é salvo em Cristo, nasceu de novo, mas vive falando, não, mas eu sou pecador, nós somos pecadores. Eu pergunto a você, você diria a alguém, não, eu sou um ímpio, você diria isso? Não, não é assim mesmo, que todos nós somos ímpios, não é? Você falaria isso? Todos nós somos ímpios, é assim mesmo e tal, né? Deus conhece a nossa fraqueza, que todos nós somos ímpios, todos nós somos escarnecedores. Você trocaria o adjetivo pecador por ímpio? Não, não é verdade? Nunca você falou, você que já falou muitas e muitas vezes, nós somos pecadores, eu sou pecador, né? Deus entende? Você nunca trocou o pecador por ímpio, não é verdade? Por quê? Porque na sua cabeça mentiram para você, acabaram te enganando até por ignorância e colocaram para você o quê? Que o ímpio é um ser terrível e que o pecador é você, que encontrou a Cristo e que peca, como falei nesse caso aqui, compreende que você então é um pecador, e na verdade não. Então, se você tente falar agora aqui, você que fala, não, eu sou um pecador, troque pecador por ímpio, igual a Escritura falou, faça isso aí, e diga, não, eu sou um ímpio, não vai doer os seus ouvidos? Não vai falar, não, ímpio? Não, eu sou ímpio, exatamente. Você não é um ímpio, você que nasceu de novo, e também não é um pecador. Está entendendo? Você não é um ímpio, você também não é um pecador, assim como você também não é um escarnecedor. E Pedro está falando, se o justo com dificuldade é salvo, imagina, coitado, onde que vai acontecer? O que vai acontecer com o ímpio? Sim,
o pecador. Agora observe que Pedro não fala o ímpio e o pecador. Não, ele fala o ímpio sim, o pecador. Colocando o ímpio e o pecador como sinônimos, ok? Com a mesma ideia e a mesma concepção. Então, se você for ler outros textos da Escritura, existem muitos textos. Vamos ler aqui, vou ler alguns rapidamente para vocês, só para vocês terem ideia. Se você tiver com a sua Bíblia aí, tá ok? Você pode abri-la na sua Bíblia, tá ok? Deixa eu ver aqui. Olha só, Provérbios capítulo 11, versículo 31. Provérbios 11, 31, ele fala assim, ó. 11, 31. Cadê? 11, 31. Seu justo é punido na terra, quanto mais o perverso, o ímpio e o pecador. Olha só, o Salmo 1 de ali, Timóteo, eu vou ler daqui a pouco, Romanos capítulo 5, versículo 8 e o versículo 19. Mas é importante que você leia Romanos o capítulo todo, tá ok? Romanos capítulo todo, olha só. Diz aí, você tem o pessoal nos acompanhando aí? Tá? Romanos 8, cadê? Mas Deus prova o seu... Romanos 5, 8, ok? Mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Cristo, quando morreu por nós, nós éramos ainda pecadores. E se você ler o capítulo todo, ele vai falar que nós éramos pecadores, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos ali, nós estávamos longe do Senhor, nós éramos alheios às alianças, sem Deus no mundo e sem Cristo, compreende? E aí no versículo 19, ele fala assim, ó: portanto, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, ok? Assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Grava esse versículo, aí Romanos capítulo 5, versículo 19. Então o que ele está dizendo aqui? Que pela desobediência de Adão, esse homem que ele fala é Adão, muitos foram feitos pecadores, pela desobediência de Adão. Da mesma maneira, pela obediência de Cristo, muitos se tornarão justos, entende? Então Adão produziu e gerou pecadores, Jesus produziu justos, louvado seja Deus. E ele continua aqui, dizendo ainda, deixa eu pegar aqui outro texto para vocês. Deixa eu pegar aqui, Judas, né? Judas, só tem um capítulo, né? Versículo 15 de Judas, ok? Versículo 5 de Judas, cadê? Maravilha, cadê Judas? Meu Judas está aqui. Vamos lá, Judas, capítulo 1, capítulo, versículo 15, olha o que ele fala. Judas fala assim, ó, cadê? Ó, quanto a estes, foi também profetizado Enoque, o sétimo, depois Adão, dizendo: eis que vem o Senhor entre suas santas miríades, para exercer juízo contra todos e fazer convictos todos os ímpios acerca das obras ímpias que impiamente praticam, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. E aí ele continua aqui falando no que está reservado. Então Judas, no versículo 15, fala ímpios pecadores. Pedro, em 1 Pedro 4,18, falou ímpios pecadores. O salmista colocou lá ímpio, pecador, escarnecedor. Então em toda a escritura, no Antigo Testamento e Novo Testamento, pecador é sinônimo de ímpio. Então quando você diz eu sou um pecador, você está dizendo eu sou um ímpio. E aí eu pergunto a você, é possível alguém que teve encontro com Cristo, é possível alguém que nasceu de novo ser um ímpio? Não, também não é possível ser um pecador. Se você é um pecador, então você não teve encontro com Cristo e você não nasceu de novo. Se você teve encontro com Cristo e nasceu de novo, você é um justo, justificado, não pelas suas obras próprias, mas pelo sangue de Cristo, que te declarou justo ao nascer de novo e ao purificar do seu pecado. Compreende? Então, a concepção desse conceito é justamente esse que eu estou passando aqui a vocês. Deixa eu ler mais alguns textos aqui, ó. Quer ver? Ó? 1 João capítulo 3. O pessoal está nos acompanhando aí, Dri? Perguntei se não respondeu. Tá ok. Deixa eu ver aqui. 1 João capítulo 3. Olha só. Cadê? 1 João 3, do versículo 1 em diante. Olha só o que diz aqui a Escritura. Ó. Vedes que grande amor nos tem concedido o Pai,
ao ponto de sermos chamados filhos de Deus, não é? E de fato somos filhos de Deus, e por essa razão o mundo não nos conhece, portanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Então Jesus não é um pecador, ok? Jesus é o justo, não é? E nós somos justos também, porque nós somos semelhantes a Ele. E também seremos semelhantes a Ele no corpo da ressurreição. Portanto, haveremos de vê-lo como Ele é. E a si mesmo se purifica todo aquele que tem essa esperança, assim como Ele é puro. Ok? Ele continua. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E ele continua. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe, não há pecados. Ok? Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo aquele que vive pecando não viu e não o conheceu. Então é o pecador. Todo aquele que vive pecando, o pecador, não viu nem o conheceu. Ok? Mas aquele que o conheceu não vive pecando, porque ele é justificado. Ele peca, não é impecável, né? Ele peca, mas não vive pecando. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Olha só, preste bem atenção nesse versículo. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo. Aquele que pratica a justiça é justo. De Caios, ok? E a justiça de Caios une. E ele fala, assim como ele é justo. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele, o Senhor, também é justo, ok? Aquele que pratica o pecado, o pecador, procede do diabo, porque o diabo vive pecando, é um pecador, né, desde o princípio. Para aí se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo, entendeu? Então o versículo 9 aqui, do capítulo 3 de 1 João, ele fecha esse raciocínio nosso. Então até ele fala, ninguém vos engane, filhinhos, não se deixe enganar, não se deixe iludir. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como o Senhor é justo. Está entendendo? Por quê? Porque quem te justificou foi Cristo. Então Cristo não é ministro do pecado, como nós temos aqui outros textos da Escritura que fala isso, porque se nós que estamos em Cristo fomos achados pecadores, então ele fala, é Cristo porventura ministro do pecado? Deixa eu ver se é Romanos 5 esse texto, quero ler com vocês aqui, Romanos 5, cadê? 5,19, cadê? 5,19, olha só. Não, 5,19 já li, né? Serão justos, cadê? O salário do pecado é a morte, tá, escravo do pecado, ok. Eu acabei aqui perdendo aqui o meu versículo, mas não tem problema, ok? Mas o texto fala isso. Se nós que estamos em Cristo, né, procuramos ser justificados em Cristo, nos encontrarmos pecadores, me colocar na posição de pecador, e ele fala, é Cristo porventura ministro de pecado? Não, Cristo é ministro de justiça, ele gera justos, ele não gera pecadores. Pecador quem gerou foi Adão, não foi Cristo, tá ok? Então, se você ler o capítulo 6 de Romanos, ele vai te dizer esse conceito da pessoa que é dominada pelo pecado. Como ele fala aqui, por exemplo, tem vários textos, né? Mas que ele fala aqui no 20, por exemplo, porque quando éreis escravos do pecado, estavais isentos da justiça. Naquele tempo, que resultado escolheste? Somente aquilo que vocês tinham vergonha, porque o fim da lei, porque o fim delas era a morte. Agora, porém, libertos do pecado, transformados servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e a vida eterna. Porque aí ele fala que o salário do pecado é a morte. Então, no capítulo 6 de Romanos, Paulo vai nos falar justamente disso, que a pessoa, o pecador, é aquela pessoa presa pelo pecado, amarrada pelo pecado, a vontade dele, ele é mergulhado no pecado, ele não tem domínio sobre isso. O pecado domina, o pecado governa a sua vida, e justamente por isso ele também não serve a Deus, ele não consegue, ele não tem o Espírito, ele não obedece à palavra de Deus, ele não tem temor de Deus. Por quê? Porque ele está dominado pelo pecado. Leia Romanos capítulo 6, que vai te trazer essa concepção aqui do que nós estamos falando, tá ok? E aí, alguém pode perguntar assim, peraí, mas
eu li em algum lugar alguma coisa que fala sobre essa questão de nós sermos pecadores. Talvez você esteja se referindo a 1 Timóteo capítulo 1. Olha só, 1 Timóteo capítulo 1, você pode abrir lá a escritura, em 1 Timóteo capítulo 1, que as pessoas fazem uma confusão terrível desse texto. Novamente, né, a pessoa não entende o que lê. Eu quero dizer a você que está conosco, deixa eu ver o tempo aqui da live, ok? Que é uma pena as pessoas cristãs não entenderem o que lê. Eu não estou dizendo a você apenas o membro da igreja, aquele membro comum que vai lá aos domingos no culto, não. Eu estou dizendo dos pastores, eu estou dizendo de líderes, eu estou dizendo de professores, pessoas que ensinam até a palavra de Deus, mas não sabem o que estão ensinando e não compreendem o que ensinam. Eu estou mostrando para vocês aqui um conceito simples de semântica bíblica, ok? No qual nós estamos analisando o texto e o contexto, um pouquinho da questão exegética, para vocês entenderem a diferença entre o pecador e o justo. E olha só, você está me ouvindo, de repente você já é cristão aí há 30, 40 anos, e você continua falando isso. Não, eu sou um pecador, né? Eu sou um pecador. E você fala por quê? Porque te ensinaram. De repente você é um pastor, você é um líder, você dá aula para as pessoas. De repente você é um teólogo, você dá aula de teologia e está falando uma besteira dessa, que a pessoa que nasceu de novo, que a pessoa que encontrou a Cristo, ela é um pecador, porque você não entende uma concepção tão simples dessa, que pecador é aquele dominado pelo pecado, é o que foi derrotado pelo pecado, está lá em Romanos 6, e que justo não é uma pessoa impecável, não, justo é a pessoa que foi justificada pelo sangue de Cristo, que ele tem que vigiar contra o pecado. Jesus falou, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque senão ele pode cometer o pecado, mas ele não é dominado pelo pecado de um modo como esse aqui é, entende? Então, e aí você vai ter 1 João capítulo 1 e também o começo do capítulo 2, falando nisso, se caso acontecer que peque, que vai acontecer, não é? Se dissermos que não temos pecado, fazemos-no mentiroso, a sua verdade não está em nós. Então, pode acontecer de você pecar? Pode, sem dúvida alguma, não é? Porém, se isso acontece e você é o justo, o que você vai fazer? Você vai se arrepender, você vai pedir perdão do seu pecado, e o Senhor vai te perdoar. Olha, por exemplo, a vida de Davi. Davi foi uma pessoa que pecou muito, não é? Mas em todo momento, em nenhum momento, Deus chamou Davi de pecador. E olha que Davi pecou um bocado, não é? Mas o Senhor falava o quê? Que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Inclusive o próprio Salomão, que foi o rei depois de Davi, que acabou ali também errando bastante, o Senhor falou para ele, olha, eu vou manter o reino na sua mão por amor a Davi, teu pai. Então, Deus manteve o reino de Salomão por amor a Davi, compreende? E olha que Davi errou e muito, não é? Mas em nenhum momento a Bíblia o colocou como um pecador. Por quê? Porque o justo, ele pode até cometer pecado, pode acontecer isso na sua vida, porém você vai se arrepender, vai pedir perdão e vai continuar a sua caminhada, entende? Então uma coisa é você estar de branco e de repente respingar algumas manchas escuras na sua vestimenta ao longo da caminhada, é uma coisa, e outra coisa é o pecador que está na lama. O pecador é uma porca que está se revolvendo na lama do pecado, é totalmente diferente. Então eu estou dizendo isso aqui para que você, como homem e mulher de Deus, nunca utilize esse termo na sua vida. Eu sou um pecador, nunca fale isso, compreende? Porque é a mesma coisa de você falar, eu sou um ímpio. E você não é, se você nasceu de novo, você não é um ímpio, e muito menos um pecador, tá ok? Mas da onde que vem essa concepção de pecador e tal? Porque vem desses conceitos errados, mas também tem uma questão lá em Timóteo que eu falei a vocês, né? Eu vou virar aqui deixa eu pegar aqui outro apagador aqui, né? Deixa eu abrir aqui minha luzinha, cadê aqui? Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar com vocês aqui a outra parte. Aqui. Tá, ok. Deixa eu deixar assim para não ficar o reflexo da luz. O reflexo fica ruim. Ok. Olha, deixa eu ver. Está sem reflexo? Está sem reflexo. Por que algumas pessoas insistem em falar que o cristão, ele é... Aí o pecador está sem reflexo aí, né? Ok? Ok. Olha só. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15, Paulo fala assim, ó. Olha só o que Paulo fala. Fiel é a palavra
e digna de toda aceitação, né? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, alguma pessoa leu esse texto e falou: peraí, como que nós não somos pecadores? Paulo está dizendo aqui que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E ele fala: e eu sou o principal. Eu sou o principal. Dependendo da tradução, algumas traduções falam: e eu sou o pior, que é a King James fala: eu sou o pior, e a atualizada fala: eu sou o principal, que é essa que eu li aqui. Mas a King James fala: eu sou o pior. E eu não verifiquei a corrigida, como que está na corrigida. Mas vamos ficar nessas duas traduções: King James, dos quais eu sou o pior, e a revista atualizada: eu sou o principal. Então observe bem, aí quando você lê isso, você lê e não entende o que você está lendo, você acaba pensando: peraí, não, eu acho que eu sou um pecador então, porque Paulo está dizendo que ele é o principal dos pecadores. Se Paulo era o principal, quem sou eu para falar que eu não sou? Aí que você está novamente, redondamente errado, porque você lê, mas você não entende o que você está lendo. Por quê? Observe bem. Se pecador, aquilo que eu falei a vocês, é o conceito de alguém que peca, de alguém que é dominado pelo pecado, de alguém que anda errado, de alguém que não tem comunhão com Deus, e Paulo falasse que ele era o pior dos pecadores, então Paulo está dizendo o quê? Que eu sou pior do que o estuprador, eu sou pior do que o assassino, eu sou pior do que ali o pedófilo, eu sou pior do que o sodomita. Compreende? Então Paulo, o apóstolo Paulo, que foi inspirado por Deus para escrever a maioria da Bíblia, ele então é pior do que essas pessoas? Paulo é pior do que os habitantes de Sodoma e Gomorra? É isso que Paulo está dizendo, meus irmãos? É isso que Paulo está falando? Que ele é terrível? Não, eu sou terrível, eu sou pior. É isso que você leu e você entendeu ou ensinaram para você? Então, só aqui você já para pensar e ver que não tem sentido. Não tem sentido. Mas, vamos para o texto grego. Então, o que acontece aqui? A palavra que você vê traduzida que traduzido pior ou principal, é esse termo grego aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisa de canetinha. É esse termo grego. Fala protos, tá? Protos. Então, o termo protos, que é um adjetivo, ele aparece 32 vezes lá no Novo Testamento, ok? E o termo protos, ele não significa o pior, e ele também não significa o principal. Não tem. Essas duas traduções aqui não estão melhor, é complicado. Essa aqui então, a King James pisou na bola aqui na tradução. A atualizada não deu ainda a ideia que poderia ser. Porque o termo protos, você vai lembrar agora, quando eu chego para você e falo assim: eu tenho o protótipo de uma invenção. Protótipo vem de protos também. Eu tenho um protótipo de uma invenção. O que você entende? Que eu tenho um modelo, que eu tenho algo que vai dar origem a muitas coisas. O protótipo é o primeiro que foi feito daquela forma, tá certo? Então, nesse sentido, o termo principal aqui, se você entender principal como pior, não é essa a ideia. Observe bem aqui, o termo protos, ele significa modelo, primazia, modelo, primazia. Tanto é que, se você for ler, eu não vou ler agora, mas lá em João, até posso ler, no Evangelho de João, vamos ler lá. Eu vou ler alguns outros locais que o termo protos, ele aparece, tá ok? Então, lá no João, tá ok? Ali, Evangelho de João, é o mesmo termo, ok? Que está aqui em Timóteo, está também aqui em João. João capítulo 1, João Batista falando de Jesus, né? Ele está falando aqui, ó. Cadê? 15, João 1,15. Ele fala assim, ó. Cadê? Ele fala assim: João testemunha a respeito dele de Jesus, e exclama: este é o que eu disse, que vem depois de mim, tem contudo a primazia, portanto já existia antes de mim. Então João falou que Jesus tinha a primazia. A primazia é esse termo protos, aqui também é o mesmo que usou lá. No versículo 30, no capítulo 1 ainda, João fala assim, cadê?
Ele fala, este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão de quem tem a primazia, porque já existia antes de mim. Novamente usa a primazia. Se você pegar, por exemplo, quando Jesus, Mateus 10, quando Jesus ele foi escolher lá os seus discípulos, e ele escolheu os 12, e aí ele vai falando o nome dos discípulos, fala, o primeiro foi tal, né? A palavra primeiro lá, no sentido também, é prótons, tá? Então, em várias partes da Escritura, 32 ocorrências dessa palavra, o que prótons significa? Significa justamente o modelo, a primazia, ou seja, aquele que o que deu início àquela situação. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui? Quando Paulo fala que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais ele é o principal, ele está dizendo o quê? Que daqueles pecadores que haviam, que Paulo, ele se considerava, naqueles pecadores, ele se considerava naquela condição o pior. Por quê? Veja bem, naquela condição, não agora, não no presente, mas naquela condição ali, ele considerava o pior. Por quê? Porque ele foi perseguidor da igreja. Ele mesmo fala aqui, ó, vamos ver o contexto, vamos voltar para 1 Timóteo, é só ler o contexto, que o próprio contexto explica o que Paulo tinha em mente quando ele fala isso aí, ok? Então Paulo fala assim, ó, 1 Timóteo, cadê? Capítulo 3, capítulo 1, versículo 13, ele fala assim, podemos começar do versículo 12, olha só. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Então ele fala, a mim que noutro tempo, outrora, que no passado era blasfemo, perseguidor da igreja, insolente, ok? Então blasfemo, perseguidor da igreja e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Qual foi a misericórdia? Que o Senhor Jesus apareceu a ele no caminho de Emaús, ele ficou cego ali durante alguns dias, e ele então foi curado e recebeu o chamado para pregar o evangelho e obedeceu. Transbordou, porém, a graça do Senhor Jesus, com fé e amor em Cristo Jesus. Fiel é a palavra, aí ele vai agora, fiel é a palavra e digno de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então ele está dizendo o quê? Que daqueles pecadores que tiveram a oportunidade, que estavam numa vida terrível, blasfemo, perseguidor da igreja, insolente, perseguia os cristãos, jogava no cárcere. Então ele quer dizer o quê? Que na visão dele, ele era naquela situação, ele era o cara que pôs terror na igreja. É como se ninguém tivesse feito tão mal como ele fez naquela ocasião. Mas ele fala o quê? Que nessa situação, que ele era o terrível, ele alcançou a graça, ele alcançou a misericórdia. E aí no versículo de número 16, ele fala assim, ó, no 16, ele fala, 16, mas por esta mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, no caso, né, o modelo, ok? O modelo, em mim o modelo, não o principal porque eu sou mais terrível dos pecadores agora, mas eu fui um modelo de um pecador terrível, que foi salvo e resgatado pelo Senhor, e hoje me transformei de um apóstolo. Então Paulo não está dizendo na condição presente dele, que no presente ele era o principal dos pecadores, não, mas que ele foi realmente terrível, mas que hoje ele é o principal, ele é o modelo de que um pecador terrível, blasfemo, perseguidor da igreja, assassino, pode ser transformado pelo poder de Deus. E ele fala então aqui, cadê? 16, né? Mas por essa mesma razão me foi concedida misericórdia, para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus a sua completa longanimidade, paciência, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer para a vida eterna. Pronto. E ele conclui dizendo, eu sou o modelo, um pecador terrível, blasfemo e perseguidor da igreja, ele pode ser transformado pelo poder de Deus. Entende? Então, se você leu esse texto e entendeu o que Paulo estava dizendo no momento que ele era um pecador terrível, você não entendeu o que você leu. O que Paulo está dizendo é isso que eu acabei de falar a você, ok? Então, nesse contexto aqui, é essa questão que nós temos que falar. Então, resumindo, para nós podermos estar aqui já concluindo o nosso raciocínio,
Então, vamos resumir. Aqui. Resumindo, ok? Vamos lá. Primeiro, vamos lá. O salvo em Cristo é um pecador? Aquele que nasceu de novo continua sendo um pecador? A resposta é não, não. Você que nasceu de novo não pode se declarar um pecador. Por quê? Primeiro, que pecador e ímpio na Escritura são sinônimos. Assim como você não se declara ímpio, nunca você fez isso, também você não pode se declarar pecador, porque tanto o pecador como o ímpio, na Escritura é a mesma coisa. Pecador é quem peca? Não. Pecador é quem peca e é dominado pelo pecado. Romanos capítulo 6, leia que você vai entender. Ele é dominado pelo pecado. Aí a pergunta, então se eu não sou um pecador, ok? Porque um pecador é o ímpio, então o que eu sou? Você nasceu de novo, você foi justificado pelo sangue, está aqui do outro lado da lousa, né? Você foi justificado pelo sangue de Cristo, compreende? E pelo sangue de Cristo você passou então agora a ser declarado justo pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Leia Romanos capítulo 8, Romanos capítulo 8, tá ok? E então o que acontece? O justo que foi justificado pelo sangue de Cristo, ele é impecável? Não, ele é pecável, ele tem sim a possibilidade de pecar e peca. Mas você vai ver isso aonde? 1 João, capítulo 1 e o capítulo 2 até o versículo 2, ele vai falar: digo isso para que não pequeis, mas se você pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que é a apropriação pelos nossos pecados. Então ele fala: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Essa palavra serve para o pecador? Não, é para o justo. O pecador, o que serve é o quê? Que ele precisa nascer de novo, ele tem que ser transformado, ele tem que se converter, ok? Então, pecador dominado, o justo não é impecável, mas quando peca, o perdão de Deus está sobre ele. Paulo, quando fala então lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15, que ele é o principal dos pecadores, ou na versão King James, ele é o pior dos pecadores, na realidade ele não está querendo dizer nesse sentido atual. Ele está falando que ele é um modelo de um pecador que era realmente, nesse sentido, era terrível e que foi transformado pela graça de Deus e que hoje é o justo, justificado por Cristo, ok? E nesse parâmetro, então, nós chegamos à conclusão do nosso estudo aqui de hoje, ok, Cris? Então, isso é uma demonstração que eu estou passando aqui a vocês sobre a questão da exegese bíblica e hermenêutica e também semântica, aonde você precisa entender o texto, o contexto e também as questões semânticas do texto para que você possa entender o que você está lendo, tá ok? Então você só vai compreender a palavra de Deus corretamente se você estiver seguindo esses parâmetros. E hoje eu trouxe aqui a você uma pequena demonstração disso. Como eu falei e repito, você deve já ter lido esses textos que eu falei milhares de vezes talvez. Você talvez é cristão há 10, 15, 20, 30 anos e de repente você é um pastor, você até ensina na igreja, é um líder e tal, e você até hoje falava que era um pecador. Olha só como que é. Então por quê? Porque você leu, mas não entendeu. Então a partir de hoje você está entendendo e que você possa então mudar esse termo e que você possa então dizer: sim, eu fui justificado pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, porque o meu Senhor Jesus não produz pecadores, ele produz justos. Pecadores quem fez foi Adão, mas Jesus, ele produz justos. Romanos capítulo 5, tá ok? Então eu quero encerrar aqui e pedir que você possa rever esses textos e que você possa ser abençoado aí. Nós vamos estar fazendo essa série, Entende Tu o que Lês, mais algumas vezes, não é? Eu não tenho assim um dia específico que nós vamos estar fazendo, mas nós vamos estar procurando aí estar trazendo textos bíblicos que as pessoas confundem, que as pessoas não entendem corretamente, para que você possa entendê-lo e possa ser edificado, tá ok? Então agradeço a todos que estiveram conosco, Deus te abençoe. Se você puder, eu agradeço, dá um like aqui, dá um joinha, o pessoal que está no Instagram, não é? Que vocês podem compartilhar, e você no YouTube, que você possa aí dar um like, pode compartilhar também, se inscreva no nosso canal, ok? E vai ser um prazer tê-los conosco, vamos fazer isso mais vezes, tá ok? Deus te abençoe, obrigado, fica na paz aí, Deus. Pode encerrar aqui, obrigado. Encerra no xizinho.
É aí embaixo, é no xizinho, no xizinho. Mas em cima? É. Deixa eu ver. Ah, tá. Só que tem que compartilhar.